Prosseguindo o nosso curso sobre a história da filosofia contemporânea no século XIX, vamos falar hoje sobre a ruptura na escola hegeliana entre velhos, jovens e novos hegelianos. Esse também é o tema do segundo capítulo do livro do Karl Löwith, de Hegel a Nietzsche, livro este que estamos utilizando neste quadrimestre como a principal referência do curso sobre a história da filosofia no século XIX, mais especificamente da história da filosofia alemã, a partir da ruptura da escola hegeliana e das posições filosóficas que surgirão após a realização hegeliana da filosofia, ou da filosofia numa forma sistemática que foi realizada no período entre o século XVIII e o século XIX, chamado de o idealismo alemão. A partir dessa ruptura, vai surgir os novos filósofos, especialmente Feuerbach e Marx, que marcarão definitivamente o pensamento contemporâneo. É por isso que, na primeira aula, nós procuramos contextualizar a filosofia alemã em torno da figura de Hegel, a importância da sua filosofia e, sobretudo, no que diz respeito à religião e ao Estado, que são justamente os dois grandes pontos da ruptura em sua escola. Bem, então eu vou apresentar aqui algumas ilustrações, como sempre, para nos guiar aqui nessa exposição sobre a ruptura entre os velhos e jovens hegelianos. A aula de hoje ela terá um caráter mais de exposição de dados históricos, de informações sobre autores, né, que surgiram, né, como consequência da filosofia hegeliana, né, como seus discípulos, seus promotores, né, aqueles que eh, promoveram a filosofia hegeliana, né, depois da morte do mestre, nos anos 1830, e depois os seus críticos, que vão propor reformas e revoluções na filosofia, né, e com isso inaugurar o pensamento contemporâneo. Por isso que na capa já desta aula eu coloco aí o Ludwig Feuerbach, que de fato foi talvez o principal filósofo desse momento de ruptura e aquele que vai oferecer para a filosofia da segunda metade do século XIX temas fundamentais de reflexão. Bem, nós seguiremos então, como dito, o texto do Karl Löwith, né? Esse segundo capítulo do seu livro se chama justamente Velhos Hegelianos, Jovens Hegelianos, Novos Hegelianos. E ele é dividido em três partes. Na primeira parte, ele fala da conservação da filosofia hegeliana pelos velhos hegelianos. E nesta primeira parte, ele vai falar sobretudo daqueles que, ao expor a filosofia hegeliana em textos de história da filosofia, procuraram mostrar como a filosofia hegeliana foi a culminação histórica, né, de um processo que, eh, que tem em vista toda a história da filosofia, e Hegel é justamente apresentado como a realização da filosofia, a consumação da filosofia. E a partir de então, a reflexão sobre a filosofia de um ponto de vista histórico acaba tomando, digamos assim, o protagonismo nas exposições filosóficas, em detrimento de exposições sistemáticas ou temáticas que teriam como principal objetivo, né, expor novos pensamentos, né? E é por isso que, a partir de então, a história da filosofia, ela de certa forma assume o lugar da própria filosofia, né? E até hoje nós vivemos esse dilema quando se discute sobre o que devemos fazer, por exemplo, ou estudar num curso de filosofia. A filosofia em si, do ponto de vista temático e sistemático, ou os autores da história da filosofia, né? E parece que justamente, né, desde Hegel
a filosofia procura olhar para a sua história e a história da filosofia substitui a própria filosofia, né? Isso se dá a partir do século XIX como consequência da filosofia hegeliana, né? E é por isso que até hoje os cursos de filosofia são cursos em que se dedica tanto tempo ao estudo da história da filosofia, né? E segundo o Levitt, né, isso se deu a partir do século XIX, justamente pelos estudos históricos dos hegelianos. Por outro lado, a revolução da filosofia hegeliana pelos jovens hegelianos, o tema da segunda parte desse segundo capítulo do livro, vai apresentar, né, numa primeira exposição que vai se desdobrar ao longo do livro, a vida e a obra desses filósofos, né, que são os principais protagonistas da filosofia no século XIX, depois de Hegel, e que, né, vão ocupar aí boa parte do livro do Levitt, né? Feuerbach, Ruge, Marx, Stirner, Bauer e Kierkegaard, né? Depois ele vai falar do Nietzsche, né, que não se liga diretamente à escola hegeliana, como todos esses, de fato, se ligam à escola hegeliana porque ou foram seus alunos diretamente, né, estudaram com Hegel, ou começaram a sua reflexão filosófica por um confronto crítico com a filosofia de Hegel. E, portanto, né, suas filosofias são derivadas do hegelianismo, ainda que se afaste de Hegel na defesa de certas teses, né? Mas os temas e a abordagem desses filósofos parte de problemas vinculados à filosofia hegeliana, né? Depois, num terceiro momento, o Levitt vai desenvolver a renovação da filosofia hegeliana pelos novos hegelianos. E aqui ele vai tematizar, sobretudo, o neo-hegelianismo que surge entre o final do século XIX e início do XX. E essa parte do livro, infelizmente, é uma parte que a gente vai deixar de lado, né, já que se vincula mais ao século XX, né, que não está no nosso horizonte, né, temático, histórico, e também se liga, né, a um momento, né, digamos assim, a uma segunda onda sobre o pensamento de Hegel que se deu no início do século XX, sendo talvez a terceira aquela que surge mais para o fim do século XX, com autores que nos são contemporâneos e que eu mencionei em outras aulas, né, que retomam Hegel atualmente, como Charles Taylor, Axel Honneth e tantos outros. Mas estamos aqui no século XIX, né, no momento em que a filosofia de Hegel, então, ela assume a, a, assume como a principal referência das discussões filosóficas na Alemanha, e não apenas na Alemanha, né? No século XIX, também na França, na Itália, o pensamento de Hegel é bastante considerado, né? E depois, mais para frente, mais para o final do século XIX, início do XX, no neo-hegelianismo, também no mundo britânico, né? E no mundo de língua inglesa em geral, né? Há um diálogo com a filosofia de Hegel. Mas nesse primeiro momento é sobretudo na Alemanha, né, que o debate sobre a filosofia hegeliana assume uma importância maior. Vimos na aula passada como a filosofia de Hegel se apresentou como a consumação do pensamento moderno, como o período em que a filosofia alemã se transformou na filosofia universal, e como o empreendimento sistemático de Hegel apresentou-se como a realização mais bem-sucedida das tentativas de sistematização do saber filosófico no idealismo alemão. E isso, sobretudo, na obra de Hegel, publicada pela primeira vez, na primeira edição, em 1817, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas.
que apresentou de forma triádica o sistema da ciência filosófica como se desdobrando, num primeiro momento, em uma lógica, num segundo, como filosofia da natureza e no terceiro, como filosofia do espírito. Sendo a filosofia do espírito, por outro lado, também possuindo uma forma triádica, em que se desdobra do espírito subjetivo até o espírito absoluto, passando pelo espírito objetivo, né? E no espírito absoluto nós temos, de fato, a exposição das três formas em que o espírito conhece a si mesmo: na forma sensível da arte, na forma representativa da religião e na forma conceitual da filosofia. A filosofia apresentando-se, portanto, como a forma mais adequada e perfeita do saber, né? E justamente o saber da filosofia é o resgate da história do espírito e da e do movimento que o espírito faz rumo ao seu próprio conhecimento. Portanto, ao mesmo tempo que a filosofia é a síntese de toda a busca pelo saber, a filosofia do espírito absoluto, ou a filosofia do próprio Hegel, o sistema hegeliano, apresenta-se também como a síntese de toda a história da filosofia, né? E como ela absorve em si também a religião, ela justifica a religião ao mesmo tempo que a supera. Da mesma forma que a filosofia do direito absorve todas as concepções particulares do que é o Estado ou a vida política e pretende apresentar uma concepção racional e completa do que é o Estado e identifica essa concepção com a própria realidade efetiva, né? Que corresponderia à forma do Estado moderno, por um lado, a uma forma que ou pode ser vista como presente em ideia na vida do espírito ou como já presente na realidade histórica, política da Alemanha no século XIX, como, hã, como síntese ou como realização da ideia absoluta do Estado que surge na história, né. Daí toda a discussão sobre o vínculo entre a ideia e a realidade efetiva que a filosofia do direito de Hegel afirma já em seu prefácio, né, que vai ser objeto de tantas interpretações, no momento em que identifica o real com o racional com a realidade efetiva, e a realidade efetiva com o racional. Então, segundo Löwit, né, ele afirma no primeiro capítulo da primeira parte, né, na página 54, a filosofia do direito de Hegel, que apareceu simultaneamente a primeira lição sobre a filosofia da religião, é a realização concreta da tendência à reconciliação da filosofia com a efetividade, como filosofia do Estado com a política, como filosofia da religião com a religião cristã. Em ambos os domínios, reconcilia-se Hegel não apenas com a efetividade, mas também nela, ainda que conceitualmente. Nesse ponto culminante de sua atividade, ele concebeu o mundo real como adequado ao espírito e, por outro lado, o Estado prussiano e protestante se apropriou da filosofia na pessoa de Hegel. Então, nesse momento, né, estamos aí entre 1820 e 1830, que é o momento em que o Hegel leciona na Universidade de Berlim, publica a sua filosofia do direito e promove as suas lições sobre filosofia da religião. Nós temos um momento em que Hegel, por um lado, é o filósofo do Estado prussiano, e o Estado prussiano, de certa forma, outorga a Hegel o título de filósofo nacional, de filósofo do Estado prussiano, né? E é justamente essa imagem da filosofia de Hegel como apresentando-se como a filosofia nacional alemã
é que vai estar presente também na caracterização que vão oferecer os historiadores da filosofia no século XIX, né, e nesse período de apogeu da filosofia de Hegel na cultura alemã. E é justamente nesse contexto que surge o hegelianismo, né, como a sequência da filosofia que surge a partir de Hegel, como sua consequência, né, em reação a ela, seja num sentido de aprovar a filosofia hegeliana e ver nela, de fato, a realização da tão buscada sabedoria filosófica, ou ver nela justamente aquilo que deve ser combatido rumo a novas realizações filosóficas, né? Então, nós temos hegelianos, digamos, heréticos, aqueles que, de alguma forma, vão contra o hegelianismo estabelecido, e aqueles que justamente se empenham em estabelecer o hegelianismo enquanto filosofia, né? Então, nós temos, à esquerda, autores como Strauss, Feuerbach e Bruno Bauer, e, por outro lado, autores como Michelet, Rosenkranz e Mar Heineck, né? E nessa oposição, nós temos, por um lado, aqueles que vão dizer ou enfatizar da filosofia hegeliana a primazia da filosofia e da razão sobre a religião e, como consequência disso, a supressão da religião pela filosofia, que vai redundar num ateísmo e numa defesa liberal da democracia constitucional, segundo aquilo que se, se via como mais progressivo em termos de pensamento político, e, por outro lado, né, intérpretes que vão insistir na identidade da filosofia e da religião no sistema de Hegel, defendendo a monarquia e a ortodoxia religiosa, né? Bem, então é nesse sentido que surge então a divisão, né, entre esquerda e direita, ou entre jovens hegelianos, que são, sobretudo, seus jovens estudantes que publicam livros com essa característica mais herética, e os velhos que têm essa característica mais conservadora, no sentido de eh, expor a filosofia hegeliana de acordo com princípios ortodoxos, né? Segundo Levitt, é significativo para a divisão da escola hegeliana em uma direita de velhos hegelianos e uma esquerda de jovens hegelianos que ela não nasce de diferenças filosóficas puras, mas de diferenças políticas e religiosas. Pois, como eu expus, né, segundo também a exposição que fazem os historiadores da filosofia, como o próprio Levitt, essa ruptura entre jovens e velhos se dá não tanto por diferenças filosóficas puras, mas por posições divergentes sobre o Estado e a religião, sobre política e filosofia da religião. Ainda segundo Levitt, ele afirma na página 61, de acordo com a forma, essa divisão deriva da divisão política do parlamento francês e, de acordo com o conteúdo, das diferentes concepções relativas à cristologia, né, ao estudo da, da figura de Cristo, né, um estudo teológico, né? Bem, então, o que significa essa expressão do Levitt, né, de que essa divisão entre esquerda e direita, né, remete à divisão política do parlamento francês, né? Isso se deve justamente à origem dessa distinção entre esquerda e direita. Ela remonta à divisão do parlamento francês depois da Revolução Francesa, em que houve uma oposição entre a esquerda, que gostaria de radicalizar algumas posições presentes nos revolucionários franceses, e a direita, que foi vista como aquela que gostaria de conservar certas
certas situações presentes no antigo regime anterior à Revolução Francesa, né. Essa é a origem histórica da divisão entre direita e esquerda, né. Sobre isso, né, para quem pretende, estudar mais a fundo a origem dessa divisão que marca, né, também a questão política desde então, né, e tão presente até hoje, a distinção entre esquerda e direita, que também, por outro lado, muitos querem, dissolver, eu recomendo o livro do Bobbio, Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política, né. Livro que no Brasil foi publicado pela editora Unesp, né. Bem, mas quais são os pontos aí que em relação à política e principalmente à religião, que vão marcar essa divisão? Segundo o próprio Löwith, né, na página seguinte, na página 62, a direita queria conservar a completa história evangélica com a ideia da unidade da natureza divina e humana. Por outro lado, o centro, né, entre a esquerda e a direita, Rosenkranz e, em certo sentido, também Schaller e Erdmann, somente uma parte, né, dessa história evangélica. E a esquerda afirmava que, a partir da ideia, não poderiam se manter os relatos históricos dos evangelhos, nem em sua totalidade, nem parcialmente, né. E é nesse sentido, então, que vai surgir essa oposição, porque justamente, né, Strauss, Feuerbach e Bruno Bauer, principalmente como estudiosos da história do cristianismo, vão tentar dissolver o caráter verídico da história dos evangelhos, afirmar que a figura histórica de Cristo ou não existiu, ou é mera, alegoria, sem uma base, né, material, real, e, portanto, não houve, de fato, a presença de Deus na Terra, não houve uma encarnação de Deus em Cristo e, na verdade, a religião cristã é, no fundo, uma religião humana, né, demasiado humana, né, e é isso que, por exemplo, o Feuerbach vai mostrar na essência do cristianismo. Como os atributos divinos são, de fato, atributos humanos, e a verdadeira religião é a religião da humanidade. Em certo sentido, a crítica de Strauss, Feuerbach e Bruno Bauer apontam nesse sentido, numa dissolução do cristianismo, numa, numa compreensão antropológica e histórica da existência, dissolvendo qualquer referência a um transcendente para além, da história humana concreta e empírica. Enquanto, né, aqueles que se ativeram mais, digamos assim, à letra e também ao espírito da filosofia hegeliana, insistiram na característica, efetiva e real do cristianismo como momento em que se dá justamente essa união da essência divina com a humana na figura de Cristo, e que, portanto, corresponde, né, a síntese hegeliana entre o particular e o universal, rumo a um absoluto. Bem, então a divisão, por um lado, né, ela se apresenta sobretudo a partir de estudos, sobre a religião cristã e a vida de Cristo em particular. Segundo o Löwith, os velhos hegelianos, no sentido original da escola fundada pelo próprio Hegel, eram os editores de suas obras. De fato, depois que Hegel morreu, a Sociedade dos Amigos de Hegel, né, a primeira, digamos, associação ligada à filosofia hegeliana, se juntou num esforço de publicação dos seus escritos. É daí que surgiram daí que surgiu a primeira edição das obras de Hegel, as obras completas de Hegel. E, sobretudo, a edição das preleções de Hegel sobre filosofia da história, história da filosofia e filosofia da religião. E, nesse contexto, né, o Löwith cita nomes como von Henning, Otto,
Foerster, Meier-Heineck, assim como Heinrich Daub, Konrad e Schaller. Segundo Löwit, ele continua, eles conservaram literalmente a filosofia de Hegel e a continuaram em pesquisas históricas singulares, mas quando a reproduziram de modo próprio, não foram além da época marcada pela atuação pessoal de Hegel. Para o movimento histórico do século XIX, são elas, essas obras, sem importância. Eles podem ser chamados de velhos hegelianos porque não tendiam uma renovação radical. Sob esse ponto de vista, foram principalmente Rosenkranz e também Heine, Erdmann e Kuno Fischer os conservadores propriamente ditos da filosofia hegeliana entre Hegel e Nietzsche. E aqui vale a pena citar que, embora se vincule, né, a ideia de velhos hegelianos a uma perspectiva conservadora, no sentido de pensar, digamos, o Estado prussiano e a religião protestante como a realização do Estado e da religião, tal como Hegel, de fato, via, esses autores eles não são politicamente ativos, eles são mais restritos, digamos assim, à filosofia universitária, né, e apresentam uma obra que tem como principal finalidade justamente a propagação das ideias hegelianas nas universidades alemãs, né. E não tem, digamos assim, um papel político mais, presente, né. Enquanto, de fato, os jovens hegelianos terão um papel político, serão quase todos censurados, perseguidos, porque também, de alguma forma, quase todos se envolveram em atividades consideradas subversivas, né. Então, no aspecto político, apenas os jovens hegelianos são realmente ativos. Os velhos hegelianos são velhos, sobretudo no sentido da idade, no sentido de serem, digamos assim, veteranos da escola hegeliana, e são conservadores no sentido mais filosófico da palavra e menos político, né? E é nesse sentido também que o Löwit coloca como velhos hegelianos ou como conservadores da filosofia hegeliana, autores que não são vistos sempre como velhos hegelianos conservadores, né? Como Karl Rosenkranz, que muitas vezes foi e é visto como um hegeliano, digamos assim, de centro. Porque, na verdade, o centro aqui é justamente formado pelos historiadores da filosofia, que, segundo Löwit, foram aqueles que, de fato, conservaram a filosofia hegeliana no sentido amplo até da palavra, no sentido até de publicar a sua obra e difundir a sua filosofia, né. É nesse sentido que Rosenkranz, apresenta uma obra que teve, né, essa importância histórica e notem, né, segundo os títulos de algumas das suas principais obras, embora ele tenha publicado algumas obras sobre outros filósofos, como Schelling, Diderot, é sobretudo sobre Hegel que versam seus estudos históricos e também sistemáticos, como a explicação crítica do sistema hegeliano de 1840, a vida de Hegel de 1844, um livro muito importante que é bastante citado pelo Löwit, o sistema da ciência de 1850, a minha reforma da filosofia hegeliana de 1852, que não, mesmo com esse título, não apresenta de fato grande novidade, mas apenas detalhes do sistema hegeliano para o qual Rosenkranz pensa contribuir, sem de fato apresentar uma revolução dos seus princípios. Assim também é vista essa outra obra, Ciência da Ideia Lógica, depois a exposição sobre a filosofia da natureza de Hegel, e, sobretudo, também uma outra obra mencionada bastante por Löwit, né? Hegel como filósofo nacional alemão, de 1870, né?
Bem, todas essas obras, então, apresentam a filosofia hegeliana, né, da forma mais, digamos, fidedigna possível e tem grande repercussão, principalmente, como eu disse, na vida acadêmica alemã na segunda metade do século XIX, né. Uma outra obra importante é a obra Hegel e o seu tempo, de Rudolf Heim. O Heim não pode ser visto, né, como um hegeliano estrito sensu, até porque nessa obra ele é bastante crítico de Hegel. Mas ele é crítico no sentido não que apresente, digamos assim, a filosofia hegeliana como errada, mas de certa forma responsabiliza Hegel pela agitação eh eh dos revolucionários hegelianos, né, dos jovens hegelianos, né, e apresenta então uma imagem do hegelianismo a partir dos anos 40, né. E de certa forma o Heim combate, mas ele coloca, né, toda a época de Hegel, né, como girando em torno de Hegel, né. Então é uma obra que tem uma importância histórica muito grande, né, no debate mais específico da filosofia alemã, na segunda metade do século XIX, né, e que demonstra justamente essa centralidade da filosofia hegeliana. Mas o resultado, né, dessa perspectiva mais conservadora da filosofia hegeliana foi justamente o advento da história da filosofia, né. Não que antes disso não existisse nenhuma história da filosofia, ou que a filosofia da o estudo da história da filosofia não fosse importante na filosofia europeia em geral, né. Mas, de fato, a partir do século XIX, a filosofia ela se confunde com sua história, de modo que, como nunca havia existido antes na história da filosofia, né. E é nesse sentido que, de certa forma, o estudo da história da filosofia se confunde com o estudo da própria filosofia, né. E para isso são importantes 3 nomes, entre outros, que são fundamentais para a consolidação dessa perspectiva histórica da filosofia. Os nomes de Erdmann, Fischer e Michelet. Todos historiadores da filosofia que elaboram, compêndios de história da filosofia, que apresentam Hegel como a culminação da história da filosofia e que, na verdade, nada mais fazem do que expor, a história da filosofia segundo o método filosófico hegeliano, que é o método historicista, né. Portanto, é justamente o momento de afirmação do historicismo, né, da perspectiva histórica, né, do olhar da filosofia a partir de uma perspectiva histórica. É algo que parece muito banal, né, e hoje em dia, né, compêndios de história da filosofia são muito comuns, mas de fato, né, até então não existia isso, e de fato, se a gente olhar em outros, contextos e outras tradições filosóficas, né, não é sempre que se toma a história da filosofia pela própria filosofia, né. E aqui acho que vale a pena até, talvez, fazer uma reflexão mais ampla sobre o sentido do que é a história da filosofia, né, que marcou muito a história da filosofia no Brasil, né. Que é justamente o fato da filosofia no Brasil ter se desenvolvido bastante por influência da assim chamada escola continental de filosofia. No caso da filosofia, eh, paulista, uspiana, né, da qual eu na qual eu me formei, né, justamente se trata de pensar a filosofia como o estudo da história da filosofia, o estudo rigoroso dos autores, dos filósofos e dos seus textos, que cabe ler com bastante atenção, né, aplicando o método estruturalista, né. Isso foi trazido pelos franceses, né, que, assim como os alemães, foram influenciados pelo historicismo do século XIX. E essa abordagem de que para compreender a filosofia é necessário compreender a sua história.
entender como os sistemas filosóficos surgiram em confronto, como um desenvolvimento de ideias filosóficas ao longo da história, como debate dos filósofos ao longo da história. E como é necessário, né, para uma apreensão rigorosa da filosofia, o estudo da história, dos textos e das polêmicas que envolveram os filósofos ao longo dos séculos, né? Isso não é tão presente na escola, por exemplo, na escola, analítica da filosofia que se desenvolveu principalmente na Inglaterra ou nos países de língua inglesa, né, onde a questão temática, né, é muito mais importante do que a questão histórica. Até hoje há uma certa rivalidade entre a escola analítica da filosofia e a escola continental. A escola continental geralmente é mais historicista e hermenêutica, e a escola analítica, como o próprio nome diz, ela ela é voltada sobretudo para um estudo analítico, principalmente da linguagem e dos problemas filosóficos, né, tentando, abstrair problemas filosóficos da história, né, e da história no sentido mais amplo, seja a história da religião, história política, tentando abordar os problemas filosóficos quase sempre numa perspectiva mais lógica, né. Portanto, sem, recorrer tão, eh, frequentemente como fazem os franceses e alemães e também italianos, né, no continente europeu, a história como um todo, né, tanto a história da filosofia como a história no sentido amplo da palavra. E justamente o peso da história é muito marcante, né, na filosofia continental, na filosofia alemã, na filosofia francesa e na filosofia analítica mesmo menos, né. E isso também vai dar uma certa diferença entre o que é, por exemplo, o liberalismo no na Europa, né, desde antes da Segunda Guerra Mundial para depois da Segunda Guerra Mundial, né, onde você tem, por exemplo, o liberalismo muito mais, eh social-democrata da Europa, né, e o liberalismo, digamos assim, mais neoliberal dos países de língua inglesa, né, que justamente tem a ver um pouco com essa história e com essa abordagem diferente dos problemas filosóficos, né. E então, de fato, há, de certa forma, uma oposição entre 2 escolas tradicionais diferentes, que é essa escola continental europeia e essa escola analítica, britânica ou anglófona, né. E é justamente então nesse sentido, né, que se deve entender, né, o peso da história da filosofia, que eu dizia, na filosofia do Brasil, porque embora também haja bastante, estudo analítico da filosofia no Brasil, na escola uspiana, sobretudo, o historicismo talvez tenha sido predominante. E é por isso que os departamentos de filosofia, os cursos de filosofia que seguem de alguma forma ou, sofrem uma influência uspiana mais forte, remontam a essa abordagem da história da filosofia como sendo, tão central, né, para a formação filosófica, né. Então, tudo isso remonta, digamos assim, a esse momento da história da filosofia no século XIX, em que a própria história da filosofia, como eu dizia, assume, o protagonismo, né. Isso se deve, sobretudo, a essas obras de Erdmann, Fischer e Michelet, que são também hegelianos, que colocam, né, não apenas a filosofia hegeliana como a culminação de toda a história da filosofia, especialmente na modernidade, mas também aplicam, de certa forma, um método hegeliano para a compreensão histórica da filosofia. Bem, mas voltando aqui à divisão da escola hegeliana em direita e esquerda, né, que é o assunto, né, analisado por Löwit no segundo capítulo do seu livro. Segundo esse autor, essa divisão da escola hegeliana
em hegelianos de direita e de esquerda foi objetivamente possibilitada pela própria ambiguidade fundamental das assim chamadas suspensões dialéticas de Hegel, que podiam ser interpretadas tanto de maneira conservadora quanto de maneira revolucionária. Ora, o sistema hegeliano, ele é muito marcado pela ideia de Aufhebung, que significa suspensão, suprassunção, abolição, uma palavra que é bastante ambígua e que remete justamente a esse movimento que modifica e conserva um estado de coisas. Então, a filosofia hegeliana, por exemplo, ela suspende ou suprassume, né, a religião cristã. Significa que ela, ao mesmo tempo, conserva e, ao mesmo tempo, supera a religião cristã. Então, a própria filosofia hegeliana, ela se apresenta com uma certa ambiguidade. E a essa ambiguidade é que remonta essa divisão da escola hegeliana entre uma direita conservadora e uma esquerda revolucionária. Continua Löwith, né, a divisão da escola hegeliana, portanto, repousa no fato de que em Hegel as proposições acerca do caráter racional, do efetivo e da efetividade do racional, unidas em um ponto metafísico, foram isoladas, uma à direita e a outra à esquerda, em primeiro lugar na questão acerca da religião, e então naquela acerca da política. A direita acentua que somente o efetivo é também o racional, e a esquerda que somente o racional é também o efetivo, enquanto que para Hegel o aspecto conservador e o aspecto revolucionário, pelo menos formalmente, são indiferentes. Ou eu completo, né, essa exposição do Löwith dizendo: para Hegel, de fato, tanto o aspecto, digamos, a ser conservado quanto o aspecto a ser revolucionado se mantém numa síntese dialética, né? E por isso essa indiferença ou indistinção, que é justamente a unificação promovida por Hegel. Bem, nós vimos a exposição, né, que o Löwith faz dos velhos hegelianos, acentuando sobretudo a importância dos velhos estudiosos, historiadores da filosofia, né? Entre os jovens hegelianos, o Löwith cita Bruno Bauer, Arnold Ruge e Ludwig Feuerbach, né? Bem, sobre Bruno Bauer, nascido em 1809 e falecido em 1882, vale a pena dizer, né, que esse autor originalmente era um hegeliano, digamos, de carteirinha, né, um hegeliano ortodoxo, por isso ligado àqueles que depois serão considerados hegelianos de direita. Ele foi aluno de Hegel, inclusive um dos alunos mais queridos por Hegel. Ele, portanto, né, se vinculava à escola hegeliana ortodoxa, mas ele foi rompendo, digamos, com os velhos hegelianos e publicando obras que enfatizaram a característica revolucionária do seu pensamento, né? E aí, nesse sentido, eles foram aqueles que se distanciaram de Hegel, né? Mas, por outro lado, eles colocavam Hegel como aquele que, de fato, teria permitido uma interpretação revolucionária da sua obra. É isso que o Bruno Bauer faz, né? Então, o Bruno Bauer, num primeiro momento, ele se apresenta como um hegeliano ortodoxo, mas no segundo momento, inicialmente de maneira anônima, ele publica um livro que parece uma crítica da filosofia hegeliana, mas que depois é, na verdade, a maneira como ele lê a filosofia de Hegel, né? Isso é bastante curioso. Ele publica, em 1841, um livro bastante com um título já bastante curioso, né?
A Trombeta do Juízo Final, sobre Hegel, o ateu e o anticristão, o Ultimato. E nesta obra, o Bruno Bauer, de maneira anônima, como eu disse, ele tenta defender a tese de que a raiz anticristã dos jovens hegelianos já estaria no próprio mestre. O próprio mestre autorizaria uma interpretação da sua filosofia que dissolve a religião cristã num humanismo e que substitui, digamos assim, o reino dos céus pelo reino da terra, em que a filosofia política assume o protagonismo outrora ocupado pela filosofia da religião. E que, portanto, Hegel já seria ateu e anticristão. Ora, o Bruno Bauer publica isso anonimamente, porque justamente dizer isso era não apenas ir contra a ortodoxia hegeliana, mas era também comprar uma briga com o Estado e a religião da Prússia, né? E de fato, né, como aconteceu com todos os jovens hegelianos, depois que o Bruno Bauer é descoberto e ele assume a identidade de autor desse e de outros livros que contesta a ortodoxia religiosa e filosófica hegeliana, ele vai ser perseguido, não vai mais ensinar, vai ser marginalizado, né? O que vai acontecer, como eu disse, com todos os jovens hegelianos que assumem, digamos assim, o fardo de se colocar contra a ortodoxia, né? Lembrando que, ao contrário da França, né, a Alemanha, né, ela vivia ainda um regime, uma monarquia, né, que tem mais características de um regime antigo, monárquico, pré-revolucionário, do que um Estado plenamente moderno. E é nesse sentido também que foi é sempre bastante polêmico, né, entender Hegel como aquele que teria, digamos assim, autorizado a velha monarquia prussiana como uma coisa realmente racional. Portanto, essa é a obra de Bauer, né, que segue também, que vai, digamos assim, colocar ou apresentar os rumos da filosofia alemã, dessa jovem filosofia alemã, ou dessa escola de Berlim, né, dos jovens hegelianos, né, da qual vai fazer parte também Arnold Ruge, né, um filósofo importante, né, embora tenha publicado inicialmente mais artigos e textos que circularam de maneira muitas vezes clandestina, né, Arnold Ruge é importante e depois vai ser importante como um dos editores daquele jornal chamado Anais Franco-Alemães, né, no qual o Marx vai publicar seus textos filosóficos de juventude mais importantes. Mas, dentre todos esses filósofos, né, como eu disse no início, o mais importante é Feuerbach. E é por isso que é principalmente a Feuerbach que nós vamos dedicar boa parte desse curso, né, antes de chegar ao Marx, pois o Feuerbach vai apresentar de maneira sistemática esta revolução da filosofia hegeliana e vai, portanto, estabelecer princípios que serão fundamentais na renovação da filosofia hegeliana ou mesmo na sua superação, que vai acontecer, portanto, por meio da obra desses jovens hegelianos, né? Vale a pena mencionar que justamente o livro de Feuerbach, o primeiro livro do Feuerbach, do jovem Feuerbach, chamado Pensamentos acerca da Morte e da Imortalidade, de 1830, foi o livro que desencadeou a polêmica dos pós-hegelianos sobre a questão da vida e da morte de Cristo, né? Do qual depois vão surgir os textos de Davi Strauss, né? E tantos outros que vão numa grande sequência entre os anos 30 e 40, né? Como citado por Karl Löwith na nota 5 da página 62, uma série de obras que tem em vista justamente discutir a questão sobre a vida de Jesus e a interpretação literal ou não das escrituras, né? Segundo Löwith, né, é muito difícil hoje imaginar a vivacidade das controvérsias na questão acerca da encarnação de Deus,
da personalidade de Deus e da imortalidade da alma, visto que, para nós, é tão evidente o resultado destrutivo dessa crítica da religião, levada a cabo justamente pelos discípulos de Hegel, né. Então serão os discípulos de Hegel, mas aqueles jovens evolucionários, né, heterodoxos, que vão justamente, eh, levar a cabo, né, uma certa dissolução, não exatamente da religião cristã, mas do vínculo do cristianismo com a filosofia, de modo, né, a tornar a filosofia contemporânea quase que totalmente ateia, né. É muito raro na filosofia contemporânea uma filosofia que se apresente como cristã, embora, né, um dos autores justamente dessa perspectiva cristã da filosofia seja o Kierkegaard, né, mas é um cristão sui generis, completamente alheio à ortodoxia eclesial, né, então ele vai se apresentar como um existencialista cristão ou como um cristão herege, né, que, ainda que não seja anticristão como todos os outros, e muito menos como Nietzsche, que vai surgir depois, ele se coloca então numa posição bastante diferente daquela síntese unificadora entre religião e filosofia que teria sido, né, realizada por Hegel, né, e defendida pelos seus intérpretes considerados conservadores, né. Bem, toda a polêmica e as diferentes abordagens sobre a religião e o cristianismo entre os jovens hegelianos e depois Kierkegaard e Nietzsche são expostos também por Löwith mais à frente, ao longo do livro, na segunda parte, no capítulo 5, né, no último capítulo do livro, que trata justamente o problema da cristandade, problema do cristianismo, da teologia cristã, né. Então ele vai falar, né, de como Strauss reconduziu o cristianismo ao mito, como Feuerbach reduziu a religião cristã à essência natural do homem, como Ruge substituiu o cristianismo pela humanidade, como Bauer, em sua crítica, destruiu a teologia e o cristianismo, como Marx explicou o cristianismo como um mundo invertido, como Stirner destruiu sistematicamente o divino e o humano, né, abrindo espaço para um certo niilismo, né, e é algo que nós vamos ver, né, na medida em que a gente vai dedicar pelo menos uma aula, né, à obra de Stirner, O Único e a Sua Propriedade, mas o Löwith não para por aí, ele vai além, né, dando passos que nós não vamos, acompanhar neste curso, vai explicar, né, o conceito paradoxal de fé em Kierkegaard e sua crítica à cristandade existente, e a crítica de Nietzsche da moral e da cultura cristã, né. Além de falar de outros autores menos conhecidos como Lagarde e Overbeck, né. Mas enfim, o que se trata de investigar neste curso, né, é o fim da filosofia clássica alemã e o começo da filosofia contemporânea, que se estabelece com Feuerbach, né. E isso, né, é visto já pelos historiadores da filosofia, né, que vão justamente lidar com esse momento da filosofia pós-hegeliana, né. E nesse contexto, né, um livro como o livro Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã de Friedrich Engels, de 1886, é uma obra bastante relevante, né, e de fato é uma obra também bastante mencionada pelo Löwith, né. Então estamos na época, né, ainda hoje, em pleno século XXI, né, permanece válido o juízo de Löwith no século XIX, na primeira metade do século XX, e o juízo de Habermas na segunda metade do século XX, de que a gente ainda persiste nessa época dos jovens hegelianos, em que se, se filosofa para além da religião cristã, que não oferece mais o padrão de medida da verdade, e a partir de então se tenta justamente em suplantações recíprocas, apresentar o real
apresentar aquilo que há de mais particular e singular na experiência humana e como isso se resolve na prática política, né. Nós vamos então, nas próximas semanas, nos dedicar à leitura da filosofia de Feuerbach, pegando para isso, né, 3 principais textos, né, as teses provisórias para uma reforma da filosofia, os princípios da filosofia do futuro e a introdução da essência do cristianismo, né. Todas essas obras foram publicadas numa sequência ali de 1841 a 1842 e tiveram como objetivo justamente expor os princípios da nova filosofia, né, de certa forma, a primeira as primeiras, teses filosóficas da contemporaneidade, né, que, pretendiam justamente, revolucionar a filosofia tal como Hegel a deixou, né. Nós veremos isso, então, em 5 etapas, 2 aulas expositivas que ficarão gravadas aqui no canal. No dia 5 de outubro, uma introdução geral à filosofia de Feuerbach, e no dia 19 eu vou falar especialmente da filosofia da religião de Feuerbach, e nas aulas síncronas, né, fechadas, né, para quem estiver inscrito ou matriculado nesse curso, eu vou no dia 8 falar das teses provisórias para uma reforma da filosofia, no dia 15 dos princípios da filosofia do futuro e no dia 22 da introdução da essência do cristianismo, né. Então, são essas as próximas etapas deste curso, né, que agora vai, depois dessa primeira abordagem mais histórica, genérica, vai de fato aprofundar a compreensão, a reflexão sobre esses primeiros textos filosóficos da nossa contemporaneidade, esses textos do século XIX, dos jovens hegelianos, principalmente Feuerbach, no primeiro momento, depois o Stirner e depois o jovem Marx. Então, continuem acompanhando este curso. Nós nos vemos na semana que vem com mais uma aula do curso História da Filosofia Contemporânea do século XIX. Até lá!